Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de Urban Spook, um canal que fez um analogue horror sobre um assassino que pintava suas vítimas. Vou fazer um resumo da obra, o que poderia ter sido bom e por que, na verdade, esse analogue horror é horrível. E um aviso, esse vídeo vai ter tópicos sensíveis, então muito sensíveis, então assista por sua conta e risco. Um resumo da obra. The Painter, que é o nome, se trata sobre um assassino grotesco que torturava suas vítimas, tanto humanos e às vezes animais, de formas inimagináveis e bizarras, e sempre deixava uma pintura referente ao assassinato. A história tem 9 episódios no YouTube, são curtos, mistura desenhos com found footage, gore e outros vários tópicos sensíveis. Então, se você for sensível, eu recomendo você não assistir. Porém, vale a pena você ter essa experiência de assistir. Apesar de não ser bom. Bom, os pontos fortes da série The Painter é que eu, por exemplo, gosto de sentir medo. É uma sensação difícil de sentir e esse analogue horror, além de conseguir dar uns sustos, ele te deixa agoniado do início ao fim. Você fica assistindo lá, você vai ficar, meu Deus, o que tá acontecendo? E principalmente pelo realismo que tem lá. As artes são do estilo realismo e são muito expressivas. Em outros analogue horrors, como Mandela Catalog, entre outros, a gente tem coisas irreais, monstros, bichos, coisas que não existem. E na arte, no The Painter, são coisas que podem acontecer na vida real. Já temos casos de criminais bizarros na vida real, tipo da Hello Kitty, ou entre outros. Tipo, tem vários casos que são bizarros que já aconteceram. E a arte dele tem vida, tipo, você consegue ver um vazio no olhar dos personagens. E até quando aparecem os assassinos, insanidade. Você consegue ver que aquela coisa não é normal. Aquela pessoa não tá bem das faculdades mentais. E no último episódio que vemos assassinos, isso que me deixa muito animada, porque eu gosto desse tipo de arte. É uma coisa diferente, é uma coisa nova, porém foi muito mal executada. E por isso temos pontos fracos. A repetição na The Painter. Todos os vídeos são os mesmos. Eles entram na cena de crime, encontram um corpo desfigurado e um quadro bizarro com nome ridículo. E é sempre a mesma coisa todos os vídeos. E também tem toda hora alguns sons estranhos, coisa aparecendo na tela para dar susto. E nem sempre funciona. Forçar esse medo, forçar esse susto, não torna a sua obra legal, não torna a sua obra chamativa, não torna a sua obra assustadora. Só chata, só repetitiva. Não é bom nesse nível. E o Urban Spook, ele tem essa necessidade de sempre dar susto, dar esse nojo que não faz sentido. O Urban Spook erra muito nessa necessidade de ter gore. É muito ser nojento e grotesco. Toda hora é um exagero que não faz a história ser boa. E na verdade, até os últimos episódios da história, nem tínhamos uma história de verdade. Era apenas gore sem motivo. As pinturas sendo bizarras, frases impactantes que na verdade nem são tão impactantes assim, que tipo, vocês vão ver agora o rosto dos maiores assassinos dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos. Não é tudo isso. A história dele não é tudo isso, porque ele não criou uma história boa. Ele focou somente no gore, no grotesco, no medo dessa necessidade de ficar mostrando algo, empurrando pra você engolir essas artes estranhas, esse tipo Terrifier, sabe? Toda hora tem uma cena nojenta. E isso torna uma história... Fora que, tipo, como eu disse, foi 9 episódios. Só nos últimos 2 episódios que teve, de fato, uma história. Porque antes era a mesma coisa. Mostra o quadro, mostra que o assassino matou, nada de importante.
Aí, muitos dizem que nos últimos episódios teve uma suposta redenção de Urban Spook. Porque temos o plot twist. Então esse aqui já é spoiler, tá bom? Que na verdade são dois assassinos, uma mulher e um policial que havia... Esse policial já tinha sido... Ele teve a família morta por essa assassina. Então deixa a gente se questionar por que ele aceitou ajudar ela. Esse a gente não teve uma explicação. Teve uma super melhora no visual, que foi surpreendente, tipo... teve uma animação muito foda, teve um 3D muito diferente dos outros episódios, que foi muito bem feito e que realmente foi uma redenção. E também a história, nesses últimos episódios, teve uma história, teve algo diferenciado. Teve contando quem são os assassinos, tendo uma história de início a fim. Começou a fechar uma coisa. Eu pensei que finalmente o Urban Spook pareceu que teve uma história que tenha desfecho. Mas ainda assim teve suas falhas. Não seria Urban Spook se não tivesse um gore desnecessário na tela. Somente nesse último episódio que conseguimos ter história concreta. E ainda assim foi medíocre. Tipo Terrifier, que é puro gore, mas supostamente no próximo filme de Terrifier vai ter história. Mas eu não vejo nada de interessante nisso. E bom, de conclusão, a obra tem pontos legais. Mas a execução foi muito mal feita pela necessidade de toda hora assustar e ter esse gore e ser chocante. Ele tem necessidade de ser chocante. E apesar de não ser real, alguém ter tirado isso da própria mente é um pouco perturbador. É interessante e vale a pena dar uma olhada. Mas saiba que vai ser muito chato, muito repetitivo, não é tão legal assim que nem outros analogue horrors que são muito bons, tipo um de dinossauros que teve, que são... Os bichos voltaram a aparecer na Terra, ou o Mandela Catalog. Tipo, tem muitos outros que valem muito a pena. E se você quiser ver gore, vai ver Terrifier, muito melhor. Apesar de que eu gostei de ver o Urban Spook no início. Porque nos primeiros vídeos eu pensei, tá tendo essa repetição porque vai ter alguma coisa legal, mas não teve. É a mesma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se interessado. Eu recomendo vocês procurarem no canal do Urban Spook, The Painter, porque vale a pena ter essa experiência, venhamos, vale a pena ter essa experiência. Mas saibam que vai se decepcionar. Espero que vocês tenham gostado. Esse é meu primeiro vídeo. Pretendo fazer outros, mais produzidos, talvez tentar, já que eu tô me acostumando com esse tipo de coisa. Se vocês concordam comigo, ou se vocês já viram, comentem aqui embaixo, comentem o que vocês querem ver. Outros tipos de casos. Eu posso falar de casos criminais, posso falar de, sei lá, filmes de terror, de analogue horrors. Posso falar de qualquer coisa, porque eu gosto desse tema de terror. Espero que vocês tenham gostado e beijinhos!